Coisas que tem todo ano. Gente mandando você parar de ver Big Brother e ler um livro. Show do Roberto Carlos no fim de ano. E questão de modernismo no Enem. Nada disso, não falha. Todo ano tem, certo? E hoje a gente vai ver uma questão de modernismo no Enem. Ah, mas que coisa boa, que maravilha! Então, olha, se você tem que estudar alguma coisa de literatura, estude modernismo, porque sempre, modernismo e pré-modernismo, né? Sempre vai ter no Enem. Olha só, vamos ver qual é a questão de hoje. Chega na vibe. Hoje, então, nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 13 do Enem 2021, segunda aplicação. No caderno amarelo é a questão 28, no caderno branco é a questão 43, no caderno rosa é a questão 35. Vamos ver que questão que é? Olha só, já estava colocando aqui um montão de coisa na minha frente, já tem que pôr a questão no ar. Ah, cabeça ruim. Tá aí. Essa aí é boa, viu? Essa questão é legal, gostei. Vamos ler o texto? É de Mário de Andrade, mas não vou adiantar nada agora não, a gente vai ler o texto primeiro e depois eu falo mais para você sobre. Então, ó. E o amor não é só o que o senhor Souza Costa pensa. Vim ensinar o amor como deve ser. Isso é que pretendia ensinar para Carlos. O amor sincero, elevado, cheio de senso prático, sem loucuras. Hoje, minha senhora, isso está se tornando uma necessidade desde que a filosofia invadiu o terreno do amor. Tudo o que há de pessimismo pela sociedade de agora estão se animalizando cada vez mais, pela influência, às vezes até indireta, de Schopenhauer, de Nietzsche, embora sejam alemães. Amor puro, sincero, união inteligente de duas pessoas, compreensão mútua e um futuro de paz conseguido pela coragem de aceitar o presente. Rosto polido por lágrimas saudosas, quem vira Fraulein chorar. É isso que eu vim ensinar para o seu filho, minha senhora. Criar um lar sagrado. Onde é que a gente encontra isso agora? O texto é do nosso querido Mário de Andrade. É amar, verbo intransitivo. Rio de Janeiro, Agir, 2008. Eu gosto muito desse título, amar, verbo intransitivo, porque o amar, na verdade, é um verbo transitivo direto, né? Quem ama, ama alguém, ama algo. E aí ele coloca amar, verbo intransitivo, como se bastasse a pessoa dizer eu amo. Eu acho isso muito legal, porque às vezes basta a gente falar assim, eu amo. Você ama, né? Então eu gosto muito desse título. E como você tá careca de saber, Mário de Andrade é modernista. Então, assim, o modernismo, ele é uma das pessoas, uma das pedras que fundamentam o modernismo no Brasil. E aí a gente tem um texto que ele é, assim, fora do comum. É muito legal. Por quê? Porque esse texto, esse livro, na verdade, o Amar, Verbo Intransitivo, que inclusive está em PDF para você baixar e ler quando você quiser, ele conta a história de uma professora de alemão. Na verdade, ela não é uma professora de alemão, ela é uma professora de... É isso aí, ela é uma professora disso. Só que ela... Assim, tem um cara lá, né? O pai é o Souza Costa, ele contrata essa professora, né? Porque o filho dele, de 16 anos, não tá tendo interesse ainda pelas mulheres, pela vida, não sei o que e tal. E aí ele contrata essa professora para poder tentar, assim, atrair o filho dele de 16 anos. E essa professora vai para a casa dele como uma governanta e como professora de alemão para esse menino, que é o Carlos, e para as irmãs do Carlos também. Mas para as irmãs do Carlos, mais novinhas, é só aula de alemão mesmo. Não confunde as coisas, não. É só para o Carlos que tem um sabor a mais, né? Tem uma coisa assim a mais. Então, essa família é uma família católica, como a maioria das famílias da época, família religiosa e tudo mais. Só que você sabe como que é a hipocrisia
das pessoas, né? De ficar, mas nós somos uma família bela, recatada e do lar, só que aí o filho não tá tendo interesse, né? Sexual por alguém, o pai leva a mulher. Porque antigamente era muito comum esse rolê de o pai levar o filho para perder a virgindade não sei aonde. É esse tipo de coisa que acabou criando esse machismo estrutural que a gente ainda tem na sociedade aí hoje que tem que lutar contra. Agora, o seguinte, retomando a história, essa professora de alemão é a Elsa, mas não é a Let It Go, não. É a Elsa e ela vai para ser professora lá do Carlos, que é um filho inexperiente, digamos assim. E aí, no começo, o Carlos não tá nem aí para as aulas, não tem muito interesse e tal. E aí, a Fraulein, a Elsa, depois que ela vai para casa, eles começam a chamar ela de Fraulein, ela é alemã, Fraulein é, acho que senhorita em alemão. E aí ela começa a se atirar para cima do Carlos e tudo mais, cada vez mais se insinuando, ou seja, dando em cima do Carlos. E ainda tem a ideia de que quando o Carlos começa a se atrair por ela, ela afasta, porque é assim que vai surgir o amor, né? Que ela dá um mole pro Carlos, a hora que o Carlos começa a interessar, ela dá uma afastada pra fingir que é bela, recatada e do lar. Aí a hora que o Carlos pensa, opa, tô fazendo errado, aí ela dá em cima de novo, assim, de certa forma e tudo. E vai nesse lenga-lenga aí. Aí, o que que acontece? Com o tempo, o Carlos começa a ficar interessado por ela e o Carlos para de sair de casa. O Carlos começa a ter aula até de costura com ela, vai querer aprender a costurar para poder ficar mais tempo junto com ela. E um belo dia, né, ele começa a ter interesse sério por ela. A mãe dele percebe, a mãe dele é a dona Laura, percebe que ele tem esse interesse pela Fraulein e pede que a Fraulein deixe a casa. E esse trecho que está aí na questão para você é exatamente nesse ponto em que a dona Laura percebe o interesse do Carlos pela professora, pela Fraulein, e pede para a Fraulein ir embora. Aí a Fraulein, ela vai até o Souza, né, o pai, para falar por que, que o pai não contou para dona Laura o que, que é que ela estava fazendo na casa. Aí o Souza lá, o pai, conta tudo para a esposa dele. Vai e conta para Laura, olha, a Fraulein tá aqui para poder, né, despertar o interesse do Carlos, não sei o que. Ela finge que é professora de alemão, mas o objetivo é esse, porque a gente não quer que o Carlos fique indo pra rua, porque às vezes vai pra rua, vai ter outras mulheres que vão dar em cima dele e às vezes ele pode começar a sair com várias, não sei o que, e pegar uma doença ou alguma coisa assim, ou engravidar alguém, tudo, aquele rolê todo. E aí a dona Laura aceita a Fraulein ficar, né? Aí até a história vai transcorrendo até que a Fraulein começa a dar em cima cada vez mais forte, o Carlos cada vez mais interessado, os dois se beijam, depois os dois fazem, né? O que era esperado que eles fizessem desde o começo. Os dois têm aí relações sexuais e tudo mais. E aí, um belo dia, quando eles veem que o Carlos já está bem interessado, já está bem caidinho, a Fraulein, a dona Laura e o Souza, eles falam, não, agora a gente tem que acabar com esse negócio, que é porque que agora que o Carlos está apaixonado, a gente tem que quebrar o coraçãozinho do moleque. Então o que, que a gente vai fazer? Agora a gente vai aproveitar o Fraulein, vamos combinar aqui, a Fraulein lá combinando junto. Ó, Fraulein, você vai seduzir ele, você vai levar ele lá pro seu quarto, e aí, a hora que vocês estiverem lá fazendo as coisinhas, a gente vai chegar de repente e vai pegar vocês no flagra. E foi isso que eles fizeram. Aí eles pegam o Carlos no flagra com a governanta, né, com a Fraulein, e o Carlos fica desesperado, fala, não, eu caso, não sei o quê. O menino tá apaixonado, tadinho, judiação. Eu caso com ela, e fica com medo de ter engravidado ela, mas não engravidou. Eu caso e tal. E aí o pai conta qual que era o objetivo de ter levado para casa. Então é tipo, é um choque, né? Qual que era o objetivo de ter levado a Fraulein para lá, que era para fazer isso mesmo com ele. Aí o menino fica com o coração partido um tempo e o resto do livro eu não vou contar para você não, você vai ter que ler para você descobrir o que, que acontece no final. Será que a Fraulein e o Carlos ficam juntos? Lembra que a gente está falando de modernismo, não é romantismo não, né?
Será que eles ficam juntos no final? Se você entende bem de modernismo, você já sabe. Ó, só por essa dica que eu dei aqui, se você lê o livro, óbvio que você vai saber o fim. Mas se você não conhece a história, só por essa dica, será que eles ficam no final? Pense bem, é modernismo? O que você acha? Você acha que eles ficam no final? Ficam juntos ou não? Coloca aí nos comentários para mim. Me conta o que você acha. E agora vamos dar uma olhada nas alternativas e no que a questão pede pra gente, já que a gente já sabe o que a história conta, né? Confrontada pela dona da casa, a personagem alemã explica as razões de sua presença ali. Em seu discurso, o amor é concebido por um viés que... Qual que é a forma dela ver o amor? Complicado, né? A concepção de amor, a definição de amor para ela, aos olhos da Fraulein. Então, aos olhos da Fraulein, o amor é concebido por um viés que defende a idealização dos sentimentos. Lembra que a gente está falando de modernismo e idealização dos sentimentos não tem no modernismo. Idealização é uma coisa de romantismo e tudo mais. Então, o modernismo, muito pelo contrário, ele é contra a idealização. Tanto é que a gente está numa relação extremamente tóxica. E assim, e que fica bem claro pra gente que isso é tóxico, né? Então, não tem idealização nenhuma aí. Vamos riscar logo a letra A. Letra B. Explica filosoficamente suas peculiaridades. Olha, a letra B, a gente até poderia pensar pela questão lá do Nietzsche, do Schopenhauer, tudo mais. Mas vamos prestar atenção nesse enunciado. Em seu discurso, o amor é concebido por um viés que, por um posicionamento. Então, qual que é o posicionamento dela sobre a definição de amor? É um posicionamento que tem uma explicação filosófica das peculiaridades. Isso aí, ela só mencionou os filósofos porque ela acha que a filosofia ter entrado no ramo do amor é uma coisa meio tóxica. Mas a noção de amor que a Fraulein coloca aí, ela é muito pelo contrário. Ela está desligada desse conceito filosófico, porque inclusive ela critica a filosofia. Certo? Então ela não está explicando filosoficamente as peculiaridades do amor, não sei o que, sendo que ela está criticando a filosofia ter entrado no campo do amor. A letra B, então, está incorreta. E é muito, né? Essa letra B é uma distração mesmo. Porque, como falou o nome de filósofo, você vai, ela explica filosoficamente as peculiaridades do amor, mas não. Não tem conceito de filosofia nenhum colocado aí. Ela só mencionou dois filósofos e falou que os filósofos deixam o amor de um jeito que ela não concorda, embora os filósofos sejam da terra dela. Letra C. Questiona a possibilidade de sua compreensão. O viés de amor da Fraulein questiona as possibilidades de sua compreensão, de se compreender o amor. Ah, o amor não foi feito para ser compreendido. É isso que ela entende de amor? Vamos ver o que ela entende de amor aqui no texto? Olha só, amor para ela é assim, ó. O amor sincero, elevado, cheio de senso prático, sem loucuras. Um amor real. Coisa sem loucuras. Coisa que não está além da compreensão de ninguém. Uma coisa que é compreensível. Um amor que dá para você entender. Certo? E aí, o que mais que ela fala? Amor puro, sincero, união inteligente de duas pessoas, compreensão mútua. E um futuro de paz conseguido pela coragem de aceitar o presente. Então, a definição que a gente vê dela de amor é uma definição até bem real. Então, essa letra C questiona a possibilidade de sua compreensão. Ao viés dela, pergunta se é possível compreender o amor. Não. O viés dela mostra um amor, inclusive, bem prático. Letra C, então, está incorreta. Letra D. Demarca as influências culturais sobre suas práticas. E aí está uma coisa que não fica tão clara no texto, mas que se eu contar para você um pouco mais da história do livro, você vai compreender isso aí. O tempo todo, a Fraulein no livro, ela não gosta de vários comportamentos da família.
Ela acha que a família não sabe conversar direito porque não formula as frases completas, ela não gosta disso. Então, a gente vê que a definição de amor que ela tem é uma definição que parece que ela carrega com ela nas práticas culturais dela. E aí a gente não fala de práticas culturais só pelo fato dela vir da Alemanha, mas pelo fato dela trabalhar com esse conceito de amor que ela mostra aí. O trabalho dela é ir para casa de jovens e fazer exatamente o que ela estava fazendo aí na casa do Carlos, seduzir adolescentes. Tipo, o trabalho da mulher é seduzir meninos adolescentes, contratada pelos pais dos meninos. Então ela tem uma concepção de amor, ela tem uma ideia de amor que é cultural dela, que vem dessa forma de trabalho dela, por mais estranho que isso tudo seja. Certo? Poxa vida. É claro que é uma comparação até meio estranha, mas é a mesma coisa de eu perguntar para uma pessoa extremamente religiosa, devota e tal, o que que essa pessoa acha da prostituição, e eu perguntar a uma pessoa que trabalha como profissional do sexo, o que que essa pessoa acha dos profissionais do sexo. Eu vou ter duas visões muito opostas, porque são duas pessoas que têm uma carga cultural muito presente, reforçando aquele pensamento, aquela visão da pessoa sobre isso. Então, é claro que foi um exemplo assim bem, né, às vezes nem tanto exagerado assim, porque de certa forma a Elsa acaba sendo uma profissional do sexo nessa história. Então, assim, a visão que ela vai ter disso aí é de uma naturalidade, mas de uma normalidade absurda. Então, realmente, a gente tem um viés da Fraulein que demarca as influências culturais dela, tanto dela ser alemã e lá na Alemanha amor ser diferente, quanto pelo trabalho que ela executa. Certo? Então a letra D tá correta. E é muito. Não, mas é muita coisa pra gente pensar, né? Tem umas questões assim. Essa é uma questão difícil. É uma das questões que eu considero difíceis nessa prova. E é uma questão que realmente a gente fica pensando. E se você conhece o livro, facilita, porque você já vai perceber, né, que esse era o trabalho da Fraulein aí pelo próprio texto. Já não dá para perceber muito assim, apesar que no discurso, na forma dela falar, a gente vê que ela tem uma definição de amor muito dela, mas quando você conhece a obra num todo, fica muito mais claro que tem essa influência cultural sobre as práticas do amor no geral. Mas só pelo texto dá para pegar isso. É claro que, repetindo, é claro que só pelo texto a gente tem que prestar muita atenção, ler, reler e tudo mais. Mas dá para pegar. Só da gente ver que, na opinião dela, o amor é sincero, elevado, cheio de senso prático, sem loucuras, puro, união inteligente de duas pessoas, compreensão mútua. A gente vê que é uma definição de amor que ela tem carregada numa vivência que ela teve. Muito embora esse trecho que está na questão não deixe clara que vivência é essa. Letra E. Reforça o papel da família na transmissão de seus valores. Não. Primeiro que a fala dela não aborda a família. Segundo que ela não está nem aí para a família no livro como um todo. Então, primeiro abordando só a fala que está aí no texto da questão. Já não dá na cara isso, porque ela não aborda a família. Segundo, no livro como um todo, é só contado que ela já fez esse mesmo trabalho em várias famílias. Então, a família que se exploda para ela. Agora, que família, né? Isso aí pegando também para algo que está fora, que família. Algo que está fora desse trechinho aí, mas que está no livro, né? Que família. Então a letra E a gente vê que nós podemos riscar porque não tem papel da família na transmissão dos seus valores. Porque se fosse a família que estivesse ensinando para o Carlos o que é o amor, a Fraulein não precisaria estar lá. Bastaria a própria família conversar com o Carlos. Simples assim. Então vamos marcar aqui a letra D que está correta. Realmente
no discurso dela, o amor é concebido por um posicionamento que carrega influências culturais sobre suas práticas, sobre as práticas desse amor. Certo? Bora fechar, porque essa foi meio pesada. É isso, questão interessante, difícil, complicada, mas faço mais uma vez a recomendação para você ler o PDF, ó. Não deixa de ler, que eu sei que você vai gostar desse livro. Eu sei que é muita coisa para estudar, muita coisa acontecendo e tudo mais, mas se você puder, leia, que eu acho que você vai gostar aí desse livro, que é o Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. E essa história da Helga, por que toda vez que fala de alemã, podres da adolescência. Quando eu tinha 15 anos, eu assistia o quê? Floribela. E aí tinha uma governanta alemã chamada Helga. Desde então, eu tenho uma mania de chamar a governanta alemã de Helga, que é uma coisa absurda. Então aqui a Fraulein Elsa. Eu devo ter falado Helga em outros momentos do vídeo, espero que não. A Fraulein Elsa ali, a gente vê que situação, né? Isso era muito comum nessa época. Não é uma coisa assim de ficção, não. Era comum. O Mário de Andrade, ele vem justamente escancarar na cara do pessoal. Já escancarar, é claro que é na cara, né? Se fosse nas costas, era encostar. Ou na nuca, era enucar. Mas ele já vem escancarar pro pessoal essa realidade que existia. Das pessoas falarem que são, eu sou religioso, não sei o que, eu sou santo, eu sou santa. Mas aí contratava uma mulher para poder tirar a virgindade do filho. Então ele vem jogar isso na cara de todo mundo. Que coisa, né? Loucura. Olha só. Primeiro, se inscreve no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. Tem gente que vem aqui, assiste a aula, comenta, curte o vídeo. Curte lá também, por favor. Curte tudo, gosta e tal, e não se inscreve. Mas você tem que se inscrever para você receber todo dia uma aulinha nova aí no seu telefone. Vai pipocar aquela notificação bonita. Então se inscreve. Aproveita, clica no card para você assistir todas as correções do Enem 2021 na segunda aplicação, tá bom? A gente tem a primeira também, mas agora nós estamos na segunda. Aí no canal você vai encontrar as aulas da primeira e eu tenho certeza que você vai gostar também. Provavelmente você deve ter até assistido já alguma por aí, ok? Ó, beijo pra você, até a próxima e é isso. Sinistro. Fui. Tchau.